a palavra avessa, onde a palavra versa, onde o avesso do verso não veste a conversa. Bate-papos contados, vindos de toda parte, bem-vinda com convidados, veste livre a arte, onde o poeta converte versos em canção, do rio ao mar, do litoral ao sertão, convergindo, informando, conversando se cria divertida, diversa conversaria. No apagar da cena que encerra o ato, eu vejo o limiar da natureza morta. A faca corta, ceifa o meu desejo, um doce beijo encostar à porta. No ofuscar da luz que já se neblina, eu sonho o acalanto de ninar a sorte. Não temo a morte, esse ser tristonho, e me componho logo após o corte. No acordar do dia o teu desejo encanta, o novo canto de uma aurora certa. Então desperta, alegra e te levanta, graceja e canta ao som que nos alerta. No caminhar da tarde chega a noite, é o vinho renascendo em sangue, pela pele brota a nova nota que dedilha o pinho. Segue o caminho e toma tua rota. No caminhar da tarde chega a noite, é o vinho renascendo em sangue, pela pele brota a nova nota que dedilha o pinho. Segue o caminho e toma tua rota. Segue o caminho e toma tua rota. Toma a tua rota e traz a vacina pro povo que precisa ficar em casa, se cuidar, usa máscara. Ainda não terminou. E a gente começa aqui o terceiro programa da terceira edição do Conversaria. A gente, na verdade, agora encerra essa conversaria literária depois de 9 programas. Já conversamos, e nas 3 edições foram 9 programas, já conversamos com vários artistas, vários cantores, cantoras, escritores, escritoras, e falamos sobre literatura, sobre política, sobre pandemia, sobre música, sobre poesia, sobre um monte de coisa. A conversaria, a proposta é uma conversa com alegria, com dia a dia, com harmonia, com rebeldia, com utopia, com o que nos move, né, dia a dia, o que nos faz pensar, faz querer ser mais. E o Conversaria é um projeto aprovado pela Lei Aldir Blanc, agora nessa ajuda emergencial aqui na Bahia, através da Fundação Pedro Calmon, e a gente tem conseguido fazer com todas as nossas dificuldades, porque não é a mesma coisa que ser ao vivo, né, de ser presencial, mas logo, logo a gente vai poder fazê-lo também assim. Então, ontem a gente conversou no programa de ontem com o Braulio Tavares, com o Wilson Freire, com a Yace,
no programa do dia de antes de ontem, no dia 25, a gente conversou com Chico Sá, com Chico César e com Elisa Lucinda. E hoje a gente encerra essa edição do Conversaria com 3 grandes poetas, cantadoras e cantadores, né, da maior importância, né, na música popular brasileira e que trazem cada um em si a sua forma, né, de compor e de fazer música pensando no que acompanha diariamente as coisas do coração, né? A música pelo sentimento e pela sensação. Então, eu queria convidar para poder já compor aqui a nossa sala da conversaria, esse amigo lá de Santa Maria da Vitória, que é parceiro meu em vários projetos, nas caminhadas aí pelas atividades com prevenção de acidentes, aí nas comunidades onde tinha os equipamentos que a gente trabalhava aí aqui na Bahia. Celo Costa, chegue para cá, meu irmão, o pai de Theo e de Mariana. E aí, Celo, beleza, velho? Oi, poeta! Beleza, meu irmão? Melhor agora, toda vez que a gente se encontra, né, é um motivo de alegria, porque Beleza, a prosa em dia se inspira mas também. mesmo assim, né? Pois é, tá ali, e ali acompanhando a gente aí é Cíntia. Cíntia está aí com a gente aí fazendo a interpretação em Libras. Seja bem-vinda, Cíntia. Uma boa tarde para você. Índia, Ela e Gabi vão estar aí nos acompanhando. que E maravilha! para completar, para acompanhar também a gente nessa conversaria, eu vou chamar essa mulher retada, liberta, poeta e cantora das melhores, lá do Pajeú, lá de São José do Egito, mãe de Greg, de Miguel, de Marinho. Bia Marinho, chegue para cá. Que maravilha, Mavi. Boa tarde todo mundo. Eu estou chegando, achando bom chegar, né? Tu falaste nos meninos agora, o pessoal aqui em Recife, os amigos estão me chamando a mãe do encanto. É, Né? Quando eu chegou a mãe do encanto, eu digo, que coisa maravilhosa, bom demais. Eu acho que o nome Encanto Poesia é para tu, Encanto Poesia, foi para Bia esse nome aí, não é para botar. Não, o nome fui eu que botei no grupo, sabia? Tá vendo? O nome fui eu que botei. Aí, seja bem-vinda, viu? Vamos conversar já. Para completar o time, para completar a nossa roda de conversa, eu vou chamar ele, que é um dos maiores compositores de forró, não só de forró, como também de cantoria, uma referência, porque eu era pequeno e ele já estava na estrada, que a gente tem a felicidade de tê-lo como irmão mesmo, né? Tem os irmãos da vida que a gente recebe pela música, pelo tempo, mas esse é irmão mesmo de pai e mãe. Irmão de mesmo. Né, de mesmo, eu tenho um grande carinho, respeito e admiração, e trago para a gente fazer esse encerramento. Marcial Melo, vem para cá. Isso vale um abraço. Ô, Mavi. Em primeiro lugar, eu quero lhe parabenizar por você, pelo que você faz, né, para tornar a poesia do cordel sempre viva, né? E depois agradecer e dizer da satisfação que eu estou tendo de conversar, de participar desse espaço virtual que você inventou e conversariar com vocês, com Bia Marinho, que eu estou morrendo de saudade, faz tempo que eu não vejo Bia assim, de presencial, né? Corpo a corpo. Celo Costa, vale um abraço, velho. E estamos aí, né, velho? Eu aprendi muito com você também. Pronto, beleza. Então, pronto, eu queria começar logo, vou botar logo, chamar Celo Costa para a gente começar aqui a nossa prosa. Porque assim, a proposta de fazer o Conversaria virtual é porque se a gente não fizer alguma coisa enquanto está preso em casa, a gente fica doido, né? Aí eu fui escrevendo, fui inventando coisa, fiz a oficina de cordel para celular, nunca tinha dado oficina para celular, inventei da oficina para celular e fui aprendendo a preencher o tempo, porque a gente está acostumado a estar no abraço, estar nas aglomerações culturais e poéticas, e essa pandemia trouxe para a gente um pouco desse isolamento importante, inclusive, porque a gente sabe que ainda não passou, né? Aí eu queria que o Celo Costa viesse aqui e já começasse a falar de como foi o processo
da produção, que eu vi Celo produzindo muito, para poder, depois daqui a pouco a gente chega em outros assuntos, mas eu queria começar com esse assunto, Celo Costa. Eu vi várias vezes você produzindo toda segunda-feira uma música e tal, eu queria saber como foi esse processo para você. Ô, poeta, então, cara, o artista, ele está sempre em produção, né? Engraçado que eu estava lembrando da entrevista, até no Conversaria mesmo, Chico César, falando sobre o estado de poesia, da nossa necessidade de manter esse estado de poesia, né? No dia a dia, a capacidade de continuar se encantando, né? É um olhar de criança, né? Se encantando. Então, assim, na pandemia aconteceu que assim, o artista ele não tem medo de solidão, né? Pelo contrário, às vezes a gente precisa mesmo de estar no momento mais com a gente. Então, a pandemia ela trouxe dois aspectos assim, interessantes. Primeiro, que é uma obrigatoriedade do isolamento, né? E segundo, um sentimento também de preocupação com o outro, né? Porque, assim, foram tantas as necessidades, e ainda são, que muitas pessoas estão passando, que não tem como a gente estar também dentro desse mesmo barco, né? E não pensar, né? No que o outro está passando. Então, nesse sentido, assim, a nossa produção artística, ela tem dois sentidos, né? Ela tem duas necessidades, né? Uma foi salvar a gente mesmo, né? A condição de continuar tendo alegria, de continuar tendo esperança, o lugar da arte, da música, é justamente isso, é conseguir fazer essa conexão com algo que é maior, algo que está no intrínseco mesmo, né? No valor real das coisas, né? Porque a gente vive em uma sociedade que tem muita coisa do valor material, se preza muito por isso. Então, o valor mesmo da poesia, da música, da palavra, do gesto, da atenção. Então, tudo isso veio para a produção artística, né? Com esse intuito de salvar a nós mesmos, né? Do tédio, da ansiedade, da desesperança com o que virá, né? Então, a música, ela tem essa capacidade de elevar o nosso pensamento, elevar a nossa vibração. E é isso. Então, eu produzi uma série de canções, né? Falando de assuntos que eu nunca pensei em falar, né? E assuntos mais ligados à questão social mesmo. Então, por exemplo, dá um exemplo dessa música. A canção Alvo Escuro, né? Vejo a contradição do alvo ser escuro, quando a mão do tira, sem alvejar o futuro, o sargento e a sarjeta, gente branca, gente preta, printam o mesmo país. A lição da eleição faturando futuros, apuro desnaturado, o corte do terno escuro, apesar de tanta seita, nem toda gente é aceita, mas não posso me mudar de mim. Eu quero encontrar meus amigos, viver pra melhor me falar do quanto a canção deu abrigo ao que eu não consegui guardar. Eu quero encontrar meus amigos, viver pra melhor lhe falar que mesmo na ausência dos trilhos a gente precisa andar. Então, essa canção, ela chama-se Alvo Escuro, né? Então, ela fala um pouco disso, dessa intolerância por conta de corpo, de pele, essas coisas que é a coisa do lugar de fala, né? Eu não tenho uma pele negra, mas eu posso falar do lugar do branco que oprime também. Eu vi Elisa Lucinda falando sobre isso, né? Então é importante que cada um fale mesmo e o que pensa e o que acredita, né, que precisa ser melhorado nesse nosso país, assim.
Então é isso, a pandemia trouxe canções dessa natureza, trouxe canções de esperança, e a gente segue tentando ter um olhar o mais próximo de uma realidade, ou pelo menos o mais sensato possível, para atravessar isso com leveza, com dignidade e com poesia, né, poeta? Então eu vou chamar a Bia também, que a gente está doido para se abraçar. E Bia tem um trabalho que ela faz lá em São José, que é o Woodstock Pajuzeiro, e também tem um trabalho que os meninos fazem lá com o Marinho, que é a Festa de Louro. Então são dois eventos que não puderam acontecer o ano passado, nem esse ano no começo. Então eu queria que a Bia viesse também falar de como é isso, como é que tem sido essa movimentação para ela na pandemia. Chega para cá, Bia Marinho. Então, Mavi, essa pandemia foi um negócio meio pesado para todo mundo, né? Mas eu acho que tudo no mundo tem um lado, tem dois lados. Nada é só bom e nada é só ruim. Então a gente tem que tentar tirar o máximo de alguma coisa que possa aprender com isso. Desde de procurarmos assim, muito mais a simplicidade, sabe? Muito mais a alegria nas pequenas coisas, na valorização de um amigo, sabe? A gente tem que ver como a gente é feliz com tudo isso. E agora mesmo, como eu acertei viver com muito menos dinheiro do que o que já tinha. Então, assim, foram cursos intensivos que vão servir para uma vida toda. Eu estou aprendendo desde a questão financeira até a questão humanitária, a questão profissional, a questão de amizade, sabe, de valorização dessas coisas, de pequenas e grandes coisas. A gente saber dar a medida certa em tudo. Isso aí, de certa forma, está nos ajudando, certo? Então, a gente tem que fazer valer o mínimo que isso traga de positivo, para poder a gente não morrer de tédio, de desgosto e solidão no que traz de negativo. Isso aí. Vamos reforçar. Louro dizia muito isso. Louro dizia isso. Na vida acontecem 10 coisas, 2 são boas. Então, tire muita força, muita energia dessas 2 boas que acontecem, para você ter força nas 8 que vêm, às vezes até tentando lhe derrubar. Né? Então, é isso que eu acho que a gente tem que tentar fazer. E aí, um lado positivo que eu tive muito, assim, que para mim foi positivo, enquanto muita gente se distanciou de famílias, vi amigas minhas, avós, sofrendo meses sem ver neto, sabe? Mãe longe de filho, aquela coisa. Essa pandemia me uniu muito mais aos meus. Essa pandemia nos deixou muito mais juntos. Fomos todos para o Santa Helena. Então, nesse sentido, eu não tenho do que reclamar. Essa junção nos faz também produzir muito mais na questão de criação, né? Como Celo repetiu aí essa história que Chico diz do estado de poesia, nós vivemos em estado de poesia. Nós, artistas, nós que escrevemos, que tocamos, nós que sentimos de uma forma muito mais aguçada, né? A dor do outro, a alegria do outro. Né? A poesia nos traz, a arte, de uma forma geral, nos traz essa bênção. A gente consegue captar com muito mais força qualquer energia. Então, vamos direcioná-la para coisa boa. Então, esse estado de poesia que a gente vive nele nos faz escrever sobre o nosso dia a dia. E aí, o meu dia a dia no sítio foi uma coisa maravilhosa. Né? Escrevi muito nesse sentido. Agora, você sabe, eu não sou de declamar. Agora, eu sou de mandar letra para os cabos musicar, viu? Se quiser letra para musicar. Manda. Viu? E eu acho que é isso. E em relação, assim, na festa de Louro, foi tão interessante. Olha, você não imagina a quantidade, inclusive, recebemos de você, a quantidade, assim, de zap, de ligações, do lamento do povo por não estar acontecendo a festa de Louro. Né? Então, a festa de Louro hoje é uma coisa que não é mais nossa. A gente está ali numa organização, mas é uma coisa que é da poesia. A festa de Louro é uma filha da arte, é mãe e filha da arte ao mesmo tempo. Né? Foi uma coisa emocionante. Cada ligação, eu acho que a gente recebeu, pelo menos por baixo, eu vou lhe botar
uns 150 por baixo, estou botando. Entre zaps, telefonemas, sabe? Foi mais, muito mais. Postagem das pessoas lamentando. Então, isso nos deixa muito felizes. Saber que hoje, essa história que a gente organiza, esse encontro de artes que a gente organiza lá em São José, é uma referência, um ponto de referência, um ponto de encontro de pessoas da arte, de pessoas da sensibilidade, sabe? De pessoas do lado bom da história. É isso que é a Festa de Louro. E é também isso, a Woodstock, também é isso. A festa de a Woodstock, o Festival Zeto, é como que fosse não diria uma miniatura, porque ela tem a mesma grandeza. Ela pode até não ter o mesmo espaço e tempo, mas tem a mesma grandeza de objetivos e de energia da Festa de Louro. E nós sentimos isso ano passado também, assim, sabe? Todo mundo dizia assim, eita, era para a gente estar chegando aí. Eita, isso agora era para estar acontecendo assim, assim, nesse momento. Então, a nossa festa virou saudade para o povo. Isso aí nos dá uma luz para saber que na próxima ela vai convergir muito mais, vai juntar muito mais, e talvez venha com muito mais força, né? E muito mais objetivos. Talvez as pessoas cheguem muito mais abertas para deixar e para levar o que tem para nos ensinar e o que tem para aprender com a gente. E essa troca é o que tem que acontecer. Estamos de coração, de peito e porteira aberta para que essas trocas aconteçam sempre em nossos terreiros. Em nossos terreiros. E vai acontecer, né, Bia? Com certeza a gente vai estar aí na festa. Marinho passou por conversaria com a gente aqui, e aí eu convoquei ele para falar da festa, mas para falar também de São José. As pessoas, quando me encontram, que perguntam sobre São José, sobre a festa, rapaz, só você indo para você sentir o que é. Não dá de falar, não adianta, não. Aí não é verdade? Celo Costa tem isso. E teve, olha, a primeira Woodstock foi uma coisa impressionante, como as pessoas comentavam assim. Dizia, Bia, quando a gente chega, a gente sente como uma coisa física. A gente é abraçado pela energia do lugar, sabe? E a gente ficou chamando a festa do abraço, porque as pessoas não era um simples cumprimento assim de uma pessoa com outra. As pessoas iam chegando, se abraçavam, se beijavam, sabe? É uma coisa maravilhosa, é uma coisa que é a arte que proporciona isso. Só indo, né, Bia? Só indo. Tem que ir lá para dentro, para o miolo, para o tutano. Tem que ir lá para o tutano. Grande. Para ver como é bom, né, Tchelo? Você já foi. Com certeza. Daqui a pouco o Bia volta, daqui a pouco o Celo volta. Eu vou chamar Maciel, que está ali, está lá esperando para conversar também. Para Maciel falar, Maciel, você está seu tempo todo, na época normal, sem pandemia, é na estrada, na poeira e na estrada. Né? Isso aí eu sempre que eu lhe acompanho, eu sei porque teve uma época que eu viajei com você no São João e não parava no canto, era o tempo todo viajando. Como é que foi, velho, para essa adaptação de todas as formas, né? Desde a questão de você não ter o público, não ter o show, não ter o palco, não ter a banda, não ter os músicos, e também na questão mesmo da estrutura que você perde, porque você deixa de circular e deixa de circular tudo, né, velho? Mavi, é verdade. Na verdade, poxa, eu estava ouvindo o Bia falar aí e me lembrando, bicho, dos grandes saraus que eu participei na sala da casa do começo de tudo e tal. Então, eu aprendi muito, eu passava muito tempo ali em São José do Egito, convivendo com toda essa rapaziada, com o cordel, com os cantadores, né, com os poetas de praça mesmo, né? E isso, eu fiquei aqui com os olhos cheios, me lembrando de tudo. Mesmo porque, assim, esse isolamento, essa pandemia, ela trouxe umas coisas assim para a gente se rebuscar, fazer uma releitura de nós mesmos e tal. E eu aproveitei para ler bastante, para compor bastante, assim, ganhei novos parceiros, né? Fiz uma música com Braulio Tavares, acabei de fazer uma com Renato Teixeira essa semana,
estou terminando uma com Fagner e tal. Então, eu estou o tempo inteiro trabalhando. Mesmo porque, assim, essa solidão, a solidão desse isolamento, para mim não me incomoda muito, porque eu sempre fui um cara solitário, eu sempre gostei dessa solidão para poder criar, para poder escrever, para poder compor e tal. Né? É uma coisa obrigatória, quer dizer, você tem que ficar mesmo isolado e a saudade vai aumentando de tudo, né? A saudade de estar perto das pessoas, a saudade dos músicos, do show, da plateia, do público e tal. Né? E fora também a questão financeira, porque desde março do ano passado, então completou um ano agora que a gente está sem trabalhar, e a gente tem os músicos que a gente precisa manter. Né? Por outro lado também, Mavi, uma coisa assim que eu aproveitei essa história para tirar proveito dela, que aí eu aluguei uma casa na rua, por trás da rua de minha mãe, lá em Petrolina, por um ano, aí passo 2 meses lá, passei 3 meses direto, agora fico 15 dias lá, e venho para aqui para Recife, fico mais 15, isolado também, mas eu estou aproveitando para rever meus irmãos, você, Márcio, Miguel, Maísa, Maeve, Marcone, Marta, Mavia, enfim, todo mundo lá de casa, que eu saí de casa com 20 e poucos anos e estou com 58, então durante 38 anos eu via meus irmãos, era 2 vezes por ano no máximo no São João, e depois voltava, passava 2, 3 dias e ia embora de novo para a estrada. Eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento para a gente dizer o que a gente pensa, né, do país, da situação política do país, que está uma desgraça, né? O país está se esfacelando, está se esfarelando, e as pessoas não estão prestando atenção na seriedade que é esse momento, entendeu? Na responsabilidade de cada um de nós, entendeu? Em seguir o que manda o nosso coração, o nosso tino, entendeu? Tem acompanhado na sua rede social e a gente vê que toda semana você bota 1, 2, 3 textos e tal. E eu queria saber que você falasse um pouco do que eu conversaria nessa edição. Ele vem como conversaria literária, porque a gente aproveitou para trazer também a questão da literatura para dentro da conversaria. E eu queria que você falasse um pouco da literatura, que a gente sabe que você tem já 2 livros escritos e tem um romance que eu sei que está aí já também no Ponto de Agulha. E fora o que você escreve semanalmente, diariamente, você escreve todos os dias. E eu queria que você falasse um pouco dessa literatura, como é que você também tem se dedicado a isso, e qual foi a literatura também que lhe formou as leituras e tal. Mas veja bem, a literatura é uma coisa que eu, naturalmente, eu sou um cronista, porque as músicas que eu faço são crônicas, né? São crônicas diárias, crônicas cotidianas, e eu transformo em música, né? Essa coisa do livro, né? Essa coisa literal, do papel físico do livro mesmo, foi um momento exatamente nessa pandemia, e outro momento um pouco antes da pandemia, eu já estava me isolando um pouco para escrever, para começar, para colocar no papel o que eu penso poeticamente, entendeu? Minhas crônicas. Então eu fiz um livro, aquele primeiro que é o biográfico, que é A Poeira Estrada. Depois escrevi um de crônicas chamado O Refúgio das Interrogações, e comecei a fazer um romance, né, chamado O Beco, que é a história de uma prostituta e tal. E a história toda acontece no bairro do Recife, da década do final de 60 e 70. Mas eu escrevi, passei 8 anos escrevendo esse livro. E terminei agora durante a pandemia. Mas depois que eu li o seu e li outros livros maravilhosos, eu digo, caramba, aí eu digo, não, guardei, encostei ele, transformei em crônicas umas coisas dele para colocar no dia a dia, postando todos os dias alguma coisa.
E também porque o momento político do Brasil, ele estava me forçando, me puxando para dizer alguma coisa através da literatura. Então, eu comecei a escrever desde a eleição, da eleição para presidente, depois a outra agora. Então, eu estou acompanhando o momento político do Brasil com muito cuidado, com muito zelo, assim, né? Porque é muito delicado o momento que nós estamos. Então, eu tenho que colocar isso no papel e dizer o que eu penso, o que eu sou contra e o que eu sou a favor, entendeu? Sou contra esse governo que está aí, entendeu? E precisa se mudar, as pessoas têm que acordar para o momento. Mas eu estou escrevendo direto. Isso é uma coisa que esse livro do romance, que eu já tinha lido ele para você há muitos anos atrás, uma vez que você veio me visitar aqui em Recife, não sei se você lembra disso, que eu disse a você que estava começando a criar um romance, e aí com muitos personagens e tal. Mas eu no momento, eu prefiro ficar escrevendo minhas crônicas, minhas poesias, e ler também outros poetas, e reler também coisas que eu escrevi na minha adolescência. Então, eu estou fazendo isso, mas eu continuo escrevendo, tocando, compondo, fazendo minhas melodias. E aí, estou lhe acompanhando sempre, bicho. Você não sabe o orgulho que eu tenho de ser seu irmão, sabe? Você é um inventor de sonhos, cara. Entendeu? A responsabilidade que você tem e o zelo que você tem com a literatura, com a cultura em geral, quando você cria esses movimentos, essas festas literárias, esses espaços literários virtuais que você faz, eu acompanho todos e acompanho tudo. O seu livro está maravilhoso, desde o título até o livro. Ainda não terminei ele, mas ainda estou dentro do espelho. Estou lá dentro do espelho, já entrei nele. Entendeu? Beleza, beleza. Estou muito conversando com vocês aí. Beleza, fica aí. Celo Costa, vem para cá. Celo Costa, eu queria que você falasse também, Celo Costa, da sua influência. Você sempre foi um cara... Você é ator, né, Celo Costa? Você é do teatro também, né? E eu queria que você falasse um pouco dessa sua formação literária com teatro, onde a literatura lhe pegou. Você tem um espetáculo seu que é o Homem Rio, que é um espetáculo não só musical, é um espetáculo literário, né? Eu queria que você falasse um pouco dessa sua vivência literária. Então, Mavi, eu até falei disso esses dias, lembrei, né? Que eu tive uma adolescência que eu não era muito ligado assim à música da terra, essas coisas, não. Eu gostava de rock, como a maioria dos adolescentes, né? Eu não nasci em São José do Egito, então eu não tinha no meu entorno uma atmosfera natural de cultura popular, entendeu? Eu não tive isso. Mas aí, olha só como são as coisas, né? Eu estava ouvindo um disco de cantoria uma vez, e aí eu vi no ABC do Preguiçoso, né? Aquele disco de cantoria mesmo. E aí aquilo eu achava aquilo engraçado, aí começou a me chamar a atenção, e aí eu passei a prestar atenção na forma como as pessoas da minha cidade falavam. Quais eram as palavras que são características lá de Santa Maria da Vitória. Eu cheguei a falar de urretrinca mesmo, é uma palavra que eu só escutei lá, é uma expressão de exclamação, né? E aí, eu ganhei um livro, poeta, uma das coisas marcantes também, eu ganhei um livro de Fernando Pessoa, as obras completas dele, né? Com todos os heteronômios, enfim. E aí eu ia para a beira do rio e ficava lendo ali, né? Principalmente o Alberto Caeiro, que é o que eu mais gosto. E eu senti uma alegria tão grande, mas tão grande, em alguém ter escrito as coisas que Fernando Pessoa escreveu, é que ele me tocava, né? De um jeito tão forte. E aquilo foi um início de prazer com a literatura, de alegria, de transformação do meu estado, de vibração. Eu podia estar triste, alguma coisa, então, através de uma leitura, a música faz isso também, né? Ela eleva o nosso estado de vibração. Então, isso. E o Guimarães Rosa, porque o Guimarães Rosa, ele é, assim, um inventador de palavras, né? Por exemplo, no próprio conto A Terceira Margem do Rio, ele usa palavras que não existem, mas que a gente entende.
Por exemplo, o bastável, ele recolhia só o bastável. A gente sabe que bastável é só o necessário, só o que basta, né? E eu tenho isso também no meu dia a dia. Às vezes eu não encontro uma palavra para expressar um sentimento, um pensamento, e aí eu crio isso, né? É um recurso que eu tenho e um hábito, né? E aí, quando eu encontrei um escritor que fazia isso e que isso tem uma importância para a língua brasileira, né? Eu fiquei muito feliz, porque, assim, como se uma coisa que eu fazia meio que envergonhado e tal, eu falei, olha, não, isso é uma coisa legal, isso é uma coisa positiva, né? Inclusive, o Mário de Andrade é um dos que estimulou bastante isso, né? O Mário, no movimento da Semana de Arte Moderna, disse que a gente descobriu que é nosso mesmo, a nossa forma de falar, a nossa forma de fazer música, né? E essa terceira, e o show, o Velho Homem Rio, ele me facilitou esse link com o ator, né? Porque o show ele é um monólogo, né? O texto é um filho que conta a história do pai. Porque a forma que ele escreve, poeta, é muito próxima da forma como as pessoas em Santa Maria da Vitória falam, entendeu? Por exemplo, se eu fosse fazer um carioca, eu ia ter que estudar um sotaque, né? Se fosse fazer um paulista, né? E já nesse texto de Guimarães, não, eu posso falar de uma maneira muito natural a como eu falo no meu dia a dia. Então, isso facilitou bastante, além do texto mesmo, né? Que é um texto, é um dos grandes textos, assim, que eu tive acesso, e para mim, particularmente, porque tem muito a ver com a minha história pessoal, né? Eu sou filho de pais separados, enfim, se separaram, então tem alguns pontos na história, me criei na beira de um rio, né? Então tem algumas coisas que elas se encontram, assim. Então foi muito especial fazer esse show. Oi, Marcelo. Ô, Célio, um negócio que você falou assim sobre Guimarães, porque Guimarães parece que ele se entranhou dentro do sertão da gente, porque ele usa todos os dialetos nossos, além das palavras que ele inventa. O livro inteiro, né, dele, Os Grandes Sertões, é toda uma linguagem totalmente nossa, quer dizer, e não é nem uma linguagem urbana, é a linguagem do sertão mesmo, lá dos rincões mesmo, né? E isso facilita para a gente compor, para a gente criar, né? Eu acho que isso que você está dizendo é perfeito. Eu estou aproveitando para reler esses camaradas. Estou relendo Guimarães Rosa, O Grande Sertão, Ariano Suassuna, enfim, e outras coisas, A Pedra do Reino, enfim, fazer uma alusão, porque eu sou fã sou leitor de Guimarães Rosa e utilizo muito trechos, frases dos livros dele em minhas canções. Continue. Que maravilha, é isso mesmo. Ainda tem uma questão, né? Porque esse show, eu falava o texto, né? E tinha momentos intercalava a história, como se pegasse o texto e dividisse em 5 partes, e entre essas 5 partes, eu trazia uma canção, né? A gente cantava alguma música que tinha a ver com a semântica do texto. E dentro do repertório tinha muito Elomar, né? Tinha algumas coisas de Elomar que eu encontrei ali. E aí, rapaz, eu tenho uma amiga que ela fez um trabalho de doutorado, né? E é da Academia Baiana de Letras, e ela dentro da academia, assim, uma especialista em Elomar e o Guimarães Rosa. Olha que sorte que eu dei, né? Então, eu fui conversar com ela sobre isso, sobre a questão do sertão, o que é o sertão para os dois, né? Do ponto de vista dos dois. E aí ela me explicou um tanto de coisas, mas teve uma coisa que me chamou a atenção, que ela fala assim, que o sertão de Elomar é o sertão mais seco, né? A coisa da presença da água. Embora ele tenha feito muita coisa às margens do Rio Gavião, mas é o sertão da seca, da escassez, a corda pura, né? A cuia sem um grão de farinha, né? A corda pura, olha a corda onde pendura a carne seca, né? De comer o alimento, a corda pura, ou seja, não tem carne nenhuma, e a cuia sem um grão de farinha, né? E o Guimarães já é o sertão
o sertão molhado, não tem, é porque tem água, né? Então, esse sertão é um sertão verde, é um sertão que tem fartura de água, que tem fertilidade da terra, né? Então, é diferente. Agora, os dois têm a solidão, os dois têm a falta, né? Então, para a gente que é ribeirinho, isso que o Maciel falou, né? A gente vê as duas coisas. E a gente que nasce na beira do rio, a gente vê uma chuva só, ela é capaz de enverdejar uma paisagem toda, né? Às vezes um dia de chuva, no outro dia você acorda, tá tudo verde, é um negócio misterioso, uma beleza da natureza. Mas a gente conhece o seco também, né? Então, esses dois autores, né? Eles conseguem representar o sertão em estados diferentes de percepção e, com certeza, essas percepções, elas mudam o nosso sentimento, o nosso estado, né? É um pouco do que Bia falou, que a gente chega na festa do Louro, você sente uma coisa no ar, na pele, que eu acho que hoje tem física quântica, tem muita coisa para explicar isso, né? Porque é a comunhão de pensamento, de sentimento, de intenção, a afinidade disso aí, do interesse pela poesia. Porque você acha que você encontrar uma mesa de glosa, não é em qualquer lugar que você encontra, né? Tem coisas assim que são muito preciosas. Então, muita gente pensando, sentindo, desejando, semeando poesia, isso com certeza gera um campo né, energético, vamos dizer assim, e a pessoa sente, ela sente que está ali, né? A gente sente, porque está no ar, né? É uma grandeza não física, mas a gente sente, né? Como a gente sente calor, temperatura, que não é física, mas você sente. E Então Bia é é isso. uma mulher privilegiada, bicho. Bia é uma mulher privilegiada. Ela nasceu numa cidade que, não, para mim, não é uma cidade. Eu acho que São José do Egito é um estado, bicho. É o estado da poesia. Então, é esse privilégio dela. E eu também me sinto privilegiado porque eu sou do Pajeú. Então, eu nasci pertinho da cidade dela. O Pajeú é nossa pátria. O Pajeú é nossa pátria. É uma pátria. Pois é. O Pajeú, né? Pois é. E nós pertencemos a ela. Né? E pertence ao mundo. Interessante essa coisa de Guimarães. Eu acho, a forma dele falar do sertão eu acho muito cuidadosa, muito respeitosa. É tipo um laboratório, é como que vai para mostrar o que há de bom. Né? Porque a caatinga não é só mandacaru, como disse Lamartine Passa, a caatinga não é só a cabeça de uma vaca enfiada no estaca. Não é isso. Tem tanta coisa boa, tem tanta coisa linda. Eu era louca, apaixonada por Patativa, sou até hoje. Conheci Patativa frequentando a minha casa, eu pequenininha, tivemos essa grande alegria, né? A minha literatura, primeira literatura, foi de cordel, porque eu convivi com os mestres do cordel, graças a Deus, dentro da minha casa, com os mestres da cantoria. Então, não poderia ser, minha iniciação não podia ser por outro canto, tinha que ser por aí. Na verdade, apesar de meu pai meu pai não era viciado em leitura, ele era dependente da leitura. Lia de tudo e falava sobre qualquer assunto que se tocasse com ele no mundo. Mas, mesmo assim, eu não era uma pessoa de ler. Eu vim pegar um livro para ler com 15 anos, 16 anos, um livro tipo assim, Machado de Assis, contos de Machado de Assis, né? O Graciliano, não sei o que, saí lendo depois, mas antes era muito a história do cordel, foi muito o que eu li na minha vida, foi a história do cordel. Né? Mas a gente tem que realmente mostrar esse lado, o que eu ia dizendo de Patativa, sempre amei Patativa, a poesia de Patativa, mas a gente tem que mostrar outro lado, que não é, o sertão não é só gente de dentro cariado, sabe? Não é só um mandacaru numa paisagem, a gente tem que acabar com essa história. Pois o é, sertão é o mundo. Ô, O sertão é o mundo, e é cheio de coisa boa, cheio de coisa grande para se aprender, para se ensinar. E essa imagem, a gente tem a obrigação de passá-la e repassá-la. Sabe? É isso que você disse aí, com uma chuva, eu tenho uma cantiga, eu tenho uma letra. No meu primeiro LP com o Zeto, que a gente diz isso. Eu estava indo para a Serra Talhada para um show com o Zeto, e estava uma seca danada. Uma seca que o mundo estava cinzento. No final de semana que a gente ficou lá, teve uma chuva. Uma chuva. E na volta, 2 dias depois, aquelas plantas que estavam cinzas já apresentava aquele pitoquinho verde,
no meio tá entendendo? Lá no meio dos cipó, no meio dos galhos, sabe? E nasceu ali. Agradecida esta data seca, primeira chuva pega a cor da esperança, vê seu chamego nas asas do maribundo, se escuta agora a cantiga de vem. São boas-vindas para a chuvarada, é boa-vinda para a chegada de algum bem. Carão cantou, Anum chorou, Carão cantou, sertão olhou. Isso é um aprendizado também. Isso aí eu já mamei na teta de Zé Marculino. Certo? Ô, Bia! Quando ele diz, pássaro carão cantou, Anum chorou também, a chuva vem cair no meu sertão. Então, eu vivi nessa fonte com muito orgulho. Eu vim nessa fonte, por isso que eu disse, né, carão cantou, Anum chorou, sertão olhou. Eu aprendi isso com o Marculino. O que o Marcel estava dizendo aí, a gente passa para o papel, a gente não precisa nem criar, a gente tem essa dádiva, esse privilégio. A gente não precisa criar, a gente só precisa olhar e botar no papel o que está vendo. O sertão nos dá isso de presente. Graças a Deus. Ô, Bia, eu acho que Deus, ele quis compensar a gente de alguma maneira. Né? Porque a gente nasceu num sertão seco, sem nada, famílias, a minha mesma eram 11 filhos lá em casa, e a gente não tinha nada, a gente às vezes não tinha nem o que comer direito. Mas, em compensação, a gente tem a poesia, assim... O alimento da alma não falta, né? Da alma do sertanejo. Porque, não bem, falta. Porque, veja bem, o sertanejo, por exemplo, João Paraibano, por exemplo, João Paraibano é um cara que não frequentou academias, não frequentou universidades. João era academia. Exatamente. Popular. E ele escrever como ele escreveu, eu olhando a estiagem, deitado na minha rede, vi um açude sem água com 3 rachões na parede e uma abelha no velório de uma flor que morreu de sede. Né? Para você ver, então, você pegar esses grandes escritores aí, escritores acadêmicos, talvez ele faça, ele use alguma metáfora que chegue perto dessa que João Paraibano fez. Meu filho, se você pegar, às vezes, a frase de um poeta, dá para um cabo fazer um doutorado em cima dela. Pois é. A frase de um poeta. O único camarada, Chico Buarque, você pega a obra de Chico Buarque, é toda embasada no cordel. Toda a obra de Chico Buarque é rimada, metrificada, entendeu? Ele tem essa coisa. Então, eu tenho orgulho, eu sinto orgulho de ser sertanejo, orgulho de ser do Pajeú, orgulho de ser irmão de Maviael, orgulho de ser forrozeiro e de ser brasileiro nordestino acima de todas as coisas. E de sobreviver de arte, que isso é uma batalha diária na vida da gente. Sobreviver de arte nesse país. Principalmente hoje. Principalmente hoje. Que a gente tem um assassino de arte. Né? Dirigindo, né, a nação. Por pouco tempo, se Deus quiser. Exatamente. Ô, Bia, Marcel, eu queria falar o seguinte. Bia, você falou uma coisa interessante aí. Eu acho que tudo que a gente vem na região do Pajeú, de São José, a literatura é muito oral. É muito oral. Assim. A oralidade toma de conta. Quando você fala aí de que em cima de uma frase de um poeta você faz um doutorado, quando você pega aquela frase de Pinto de Monteiro, que ele fala que o poeta tira de onde não tem e coloca onde não cabe, isso aqui tem uma imensidão filosófica muito grande, é uma amplitude, é uma imensidão de coisa para você colocar isso aí. Mas no século XVIII, o século XVIII e XIX, a poesia era oral. O século XVIII e XIX, a poesia era oral, porque não tinha gráfica, não tinha nada. Os poetas iam para praça, entendeu? Principalmente a questão do repente, né? A questão do repente, que é a nossa marca maior no Pajeú, é a cantoria de violão, o repente é a oralidade, foi a oralidade. A grande responsável foram os Zé de Cazuza da vida, sabe? As pessoas que iam para as cantorias e aprendiam e decoravam.
tudo, a maior parte é na oralidade. Porque eu digo, a gente não pode perder. Você está num barco, você tem que clarear a proa, para você não bater lá na frente. Agora, a popa tem que ter luz também, para quem vem atrás, sabe? Né? Porque a gente tem que ter cuidado, sabe, no que está nos guiando, no que está nos levando. Então, todo barco que conduz alguma coisa, né? Seja no sentido literário, seja o que for, tem que ser o barco da vida, tem que ter luz na frente e atrás. Porque você não pode se esquecer de onde é que você vem, senão você não vai acertar para onde é que você vai. Ou então vai fazer um caminho mal feito. Não é verdade? Se você não souber de onde vem, você vai chegar de forma errada no campo que você está querendo ir. É verdade. Tem que ter segurança exatamente nessa travessia. E limpar o aceiro, Bia. E limpar o aceiro para as pessoas que vêm seguindo a gente. Exatamente. Temos por obrigação. Temos por obrigação. Na verdade, assim, inclusive, eu acho que o papel o cara, quem é o artista, o poeta, o escritor, o músico, a pessoa em si, ele carrega em si, de certa forma, mesmo que não queira, de certa forma, tem a condução de um barco, né, Mavi? Ele leva um papel de formação de plateia, do público. Então, é cuidadoso também. Por isso que eu acho, quando a gente bota as pessoas que vêm para o Conversaria, Bia, Marcel, Celo, e os outros tantos que passaram, é porque a gente sabe que são pessoas que fazem e não fazem só por si, fazem pela arte e para que tem que ter um compromisso. Tem que ter compromisso. Para que as pessoas também, mas daqui a 20 anos, os jovens vão pegar uma música de Maciel, uma música de Bia, uma música do Encanto e Polícia, Celo Costa, pô, isso aqui é bom. E quem é? Fulano, pô, o cara tem um caminho de luz, um caminho bom. Então, tudo isso eu acho que está dentro desse contexto do que a gente faz pela arte, do que a gente quer da arte. Né? Por isso tem que ser de verdade, tudo que a gente diz. Zeto definia Louro como homem poeta e o poeta homem. Porque Louro praticava a poesia dele no dia a dia. E a gente tem por obrigação de fazer isso. Não adianta você botar uma coisinha bonitinha no papel e fazer outra. Né? Na prática de vida, fazer outra coisa. E outra coisa que a gente está falando agora da arte comprometida, indo para a questão do momento que a gente vive, me entristece muito quando eu vejo pessoas sem compromisso. E se for artista sem compromisso, porque ele tem que ter compromisso. A arte só é verdadeira se for comprometida. Se a arte não for comprometida, é zoada que se faz em cima de qualquer tamborete. Tem que ter compromisso, tem que ter posicionamento, todo mundo tem que ter, principalmente vivendo o que a gente está vivendo hoje em dia. Agora, o artista tem uma obrigação maior ainda, porque o artista tem uma tribuna, o nosso palco é a nossa tribuna. A gente não pode passar pelo palco da gente e fazer lá, sem fazer um gesto revolucionário, sem deixar um recado revolucionário, alguma coisa que modifique o mundo para melhor. Certo? Não pode. A gente tem que saber dizer, a gente tem que saber falar, a gente tem que saber lutar, a gente tem que se embrenhar no meio dessa luta que está acontecendo, dessa revolução que está para chegar, velho. A gente tem que estar pronta. E a nossa arma é a nossa poesia. A nossa arma é a nossa arte. A gente não pode fazer essa arte não valer. Ela tem que ser comprometida. E a oralidade, Bia, é a nossa espinha dorsal, porque a gente não trabalha só com a palavra escrita, a gente trabalha com a palavra cantada. Exatamente. E a responsabilidade da gente é muito grande, porque a gente está dizendo e olhando no olho das pessoas. E as pessoas estão olhando no nosso olho. Então, a responsabilidade com cada palavra que a gente diz, o comprometimento que a gente tem em dizer qualquer frase através do microfone é muito grande. É muito grande. Entendeu? Então, eu acho que é por aí. Eu acho que a nossa função é exatamente revolucionar, é mudar qualquer regime que a revolução vai ser feita através da arte.
vai ser a arte. Exatamente. A Revolução Francesa. Engraçado que essa fala de Bia, né, sobre a responsabilidade do artista, né, de Maciel também, ela me lembrou assim a questão, a etimologia da palavra irreverência, né? Porque a irreverência ela tem origem nos reinados, né? Onde era justamente o artista, às vezes o bobo da corte, que ele era o único que podia criticar alguma atitude do rei, ou seja, não reverenciar o rei. Ele podia fazer isso sem ser preso, sem fazer nada, a irreverência, né? Então, vem disso, a arte ela tem esse lugar, essa grandeza de poder falar de assuntos, muitas vezes se defender sem ofender, e dessa forma, uma força muito maior, né? Então, eu acho muito positivo a gente lembrar dessa irreverência, né? Dessa liberdade que a gente tem, porque às vezes a reverência de um povo a um governante, alguma coisa, é por medo, ou é por ignorância, ou é por interesse individual, né? Interesse próprio, né? Então, assim, tem vários... E o artista, ele é meio que livre disso, né? E isso foi evoluindo. Olha, eu estou falando da época dos reis, né? Aí a gente vem ali, mas você vê que 1700 e pouco para cá, já na história da música mesmo, eu estou falando mais de Beethoven, né? Por exemplo, se eu for dar um exemplo de Beethoven, a partir de Beethoven, ele começou a ter autonomia de negociar sua própria música, porque até então os artistas eram bancados pelo Estado, pelo governo, né? O rei botava dentro do palácio e é assim, acabou e tal. E olha só, aí Beethoven ele já botou o pé na parede. Assim nasceram as panelinhas. Pois é, olha só. O rei botava os dele lá. Um rei mal coroado, nem sabia. Não queria, Deixa eu falar aqui. O papo tá bom, a conversaria tá bom, mas aí o tempo nosso já está chegando. Já chegou, na verdade. Não, foi tão pouquinho, Mavi. Eu queria o seguinte, para a gente finalizar o seguinte, eu vou passar a palavra vou voltar a palavra para Celo já fazer as considerações dele aí e tal. Depois eu passo para a Bia automaticamente. E depois, Marcel, a gente queria que você tocasse de novo a música, porque travou muito. Tá, beleza. Entendeu? Então, Celo Costa, venha para cá, deixe seu recado aí. Você conversaria para esse povo todo, qual seria a sua conversa? Essa coisa, então, essa palavra conversaria, né? É uma palavra no futuro do pretérito, né? Do futuro, né? Então, ou seja, a gente está no presente, mas a gente está também, de certa forma, plantando uma semente boa de futuro, né? Mavi, eu quero ser grato também, isso que Bia falou da coletividade, é uma qualidade que eu também percebo, assim, acho muito legal. No seu movimento de trabalho, para mim até uma inspiração, porque eu não tenho esse talento, não, eu busco me inspirar, mas quando eu vejo, eu estou fazendo uma coisa muito individualista, e às vezes, como a gente convive muito, eu fico até com vergonha, eu digo, rapaz, quando eu olho para a Mavi, que sempre está fazendo eventos coletivos, e eu desejo que você conserve essa boa qualidade, né, e também que eu aprenda também mais fazer isso, é uma coisa que eu sinceramente busco, tenho buscado. Tenho aprendido, né? E também dizer aqui da minha felicidade de estar com o Maciel e com Bia também, né? Com todos vocês, né? Porque são artistas que, para mim, são referências, né? São pessoas que eu admiro muito, e para mim é uma honra poder estar aqui aprendendo um pouco mais com vocês, viu? Uma alegria muito grande, e grato a todos vocês. E a internet é muito bom, né? A gente falando dessas coisas boas, né? A internet, ela é muito boa, porque a gente vai deixar isso gravado, então outras pessoas vão ter acesso de assistir, e também se alimentar, né? Assim, comer o peixe e jogar a espinha fora, a gente não tem obrigação de concordar com tudo, mas com certeza alguma coisa boa a gente vem. E buscar alegria em tempos de escuridão, né? Como dizia Aragão, às vezes à noite não tem uma estrela e a gente é que tem que brilhar. Então, buscar isso, né? O próprio João Paraibano, que Maciel citou, ele diz, tem dias que eu canto mal, né? Olha, porque nem todo dia a gente está bem.
Mas tem dias que eu canto mal, mas quando eu canto feliz, Deus me mostra um verso pronto e eu digo ao povo que fiz. E nem sempre a língua é dona das frases que a boca diz. Olha a riqueza disso, né? É isso. A gente buscar uma conexão com essa força maior que é a arte e procurar da melhor forma trazer uma contribuição nossa. Boa, sincera e positiva, tá? Então, um beijo. Valeu, gente. Grato por participar, uma honra. E um cheiro na tábua do queixo, como diz Guli Guli. Valeu, gente. Vem, Bia, diz tu, Bia. Obrigado, Bia, pela sua participação. Eita, obrigada, Mavi. Maravilha reencontrar Celo, Maciel, todo mundo. Valeu demais. Quero encontrar cada um ao alcance do abraço, se Deus quiser, né? E Louro disse, Louro estava deitado na rede, lá em casa uma vez no terraço, Paulo Cardoso, que é o autor do hino de São José, da poesia, entrou lá em casa já provocando, né? Falando metrificado. Caro Lorival Batista, como vão as poesias? Ele respondeu, umas pretas como as noites, outras claras como os dias. E assim vão se misturando tristezas com alegrias. Nessa mistura, a gente tem que fazer a alegria prevalecer, certo? A gente tem que focar, ter fé, ter alegria, não baixar a bola, buscar e acreditar. A arte é maior. Eu tenho isso comigo, eu tenho certeza que a gente está bem pertinho de enguiçar toda essa coisa ruim que está acontecendo a nível de mundo e a nível de Brasil. A gente está já enguiçando. 2022 está chegando. Beijo e abraço para Geuzeiro, para todo mundo. Vem, Marcelo, é tu agora. Tá o violão. Bia, Tatu. Rapaz, sabe uma visão? Eu acho que nós somos vitoriosos. Nós somos vitoriosos, porque nós já vai um ano, né, dessa enfermidade, né? E a gente está sobrevivendo, né? A gente está vivendo da arte do que a gente viveu, do que a gente fez no passado, né? Então, uma vez Lorival, tem um negócio de Lorival que eu acho massa, de Lorival Batista, Bia, quando ele diz assim: o ver faz vitoriosos valores, vatos e vultos, versando versos ocultos nos vendavais valorosos. Sobre a viola e o vate, nota-se eterno combate que ficará nos arquivos, a vida os eternizando, vates, violas voando, velozes, voltando vivos. Quer dizer, pô, gente, eu estou muito feliz de estar aqui participando, de conversariar com vocês, né? E dizer que a gente tem que ir para a rua, para brigar, para buscar o nosso espaço de volta. Sair, né? Da revolução depois da das pandemia, teclas. lógico. Exatamente, né? E então eu vou cantar de novo a música, porque falhou naquela hora. Mavi, um beijo no seu coração, Celo, querido amigo. E essa moça que está aí fazendo assim e Gabi, tal, um beijo para você. Gabi, beijo para você. Gabi, maravilhosa também. também. Deixa eu cantar a música. Isso não é só um susto, não é só um surto, é uma pandemia. Não é boato, isso é um fato. Não é converseiro, nem me diz. Isso eu sonhei um dia que a gente ia ficar feito longe, se abraçar de longe, não chegar tão perto. Tudo era deserto, era o apocalipse. Ei, você que matou a mata, envenenou o rio, enterrou Mariana, depois Brumadinho, fez a nossa fauna desaparecer. Cadê o verde que filtrava a impureza? A gente respirava toda a natureza, limpava os pulmões no alvorecer. O universo está adoecendo e só você não vê. O universo está adoecendo e só você não vê. Como é que eu vou ficar em casa se eu não tenho nem onde morto cair?
Minha casa não tem teto, não tem porta nem torneira pra abrir. Como é que eu vou ficar em casa se eu não tenho nem onde morto cair? Minha casa não tem teto, não tem porta nem torneira pra abrir. Ai, ai, ai. Preciso banhar os pés, lavar as mãos para existir. Preciso banhar os pés, lavar as mãos para resistir. Preciso banhar os pés, lavar as mãos para resistir. Não me venham com migalhas de sorriso, não deboche nem zombe desse povo que só quer que amanheça um sol mais novo e acordar com a luz do novo dia. Quando a flâmula tremula em rebeldia, renegados semblantes causam estorvo. Tudo sem, tudo nada, tudo torvo. E a força do bem se principia. Estilhaços de vida rasgam um pano desse circo paco de subejo. Não maltrata esse povo sertanejo. Se não for para ajudar, nos deixem em paz. Beijo no coração de todos. Meu filho, te amo, cara. Obrigado. Usa máscara, gente. Fica em casa. Obrigado. Eu queria agradecer a Maciel Melo, agradecer a Celo Costa, a Bia Marinho, agradecer a Gabi e a Cíntia, que estão com a gente desde a primeira edição do Conversaria. Agradecer a todos os amigos que aqui passaram, todos os cantadores, os cantores, os escritores, os poetas. Foram ao todo, foram nove programas, foram 27 pessoas que participaram com a gente nesse programa. Agradecer a equipe da 74 Comunicação, que foi assim, fundamental para a gente fazer a seleção com o pouco recurso que se tem para fazer, né? E agradecer a vocês todos por sempre acreditarem, como vocês falaram aí, que eu sou do coletivo, mas eu sou porque vocês acreditam, quando eu chamo, vocês vêm, se tiver dinheiro, se não tiver, vem do mesmo jeito, então isso é importante também, porque isso faz com que a gente continue pensando em fazer sempre, porque a gente gosta, na verdade, é de ver o movimento crescer. A arte é quem vai nos levar a uma condição melhor para esse país. Então, eu queria agradecer e reforçar a todos que estão assistindo a gente, que todos os programas estão no canal do YouTube, mas, mais importante do que isso, fiquem em casa, usem máscara, porque não acabou ainda e a gente ainda está no começo da esperança de mudar alguma coisa nesse país. Então, um grande beijo a todos. O Conversaria volta com fé em Deus. Daqui a gente vai buscar outras conversarias que a gente não para, senão eu fico doido se eu parar. Um beijo no coração. Bavi! Oi. Bavi! Ei. Bavi! Vamos encerrar todo mundo. A gente conta 1, 2, 3 e todo mundo diz vacina sim. Bora. 1, 2, 3. Vacina sim. Sim. Oi, Tu é um abraço. cuidador de arte, Mavi. Obrigado, Bia. Um beijo. Valeu. Divertida, diversa conversaria. Divertida, diversa conversaria.